gente, tudo bem com vocês? Oi pessoal, espero que todo mundo esteja muito bem. No vídeo de hoje nós vamos mostrar aqui na nossa igreja, aqui em Houston, Texas. Nós vamos mostrar a apresentação especial, culto especial para o aniversário do nosso pastor Carlos. Espero que vocês gostem desse vídeo e bora pro vídeo. Pastor Carlos, seja muito bem-vindo ao programa 9 Vida News. Muito obrigado pelo convite. Pastor, gostaríamos de saber mais sobre a sua caminhada na vida cristã. Ficamos sabendo que tudo começou de uma palavra profética e um sonho que o senhor teve. Como foi isso? Exatamente. Eu ainda não era cristão, acompanhava minha mãe nas reuniões de oração, que eu levava ela para orar com as senhoras, e sempre sentava lá atrás, nas congregações bem humildes, e sempre uma daquelas senhoras levantava uma palavra profética e dizia: eis-me o jovem, que tu és um escolhido desde o ventre de sua mãe. Eu ouvi isso repetidas vezes e fiquei muito temeroso com o que estava escutando, né? E com quantos anos o senhor aceitou a Cristo como Senhor Salvador? Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: depois de ouvir tantas vezes essa palavra profética, em uma certa ocasião eu tive um sonho onde eu estava na beira de um rio com as águas bem claras e haviam vários peixes que nadavam na flor da água e eu não via, mas eu sentia que tinha uma presença comigo e eu falei para aquela presença: quantos peixes no rio nadando? Vamos pegar um anzol e vamos pescar alguns. E aquela voz falou para mim assim: não precisa pescar, chame e eles vão vir até você. E eu apontava para o peixe, chamava e ele saltava da água e ficava pulando assim nos meus pés. Com esse sonho eu fiquei intrigado, voltei na congregação para conversar com a senhora a respeito do sonho e ela me explicou a razão. Ela disse: olha, o rio é o mundo, os peixes são as almas e a maneira com que você chamava e eles vinham até você vai ser a autoridade que Deus vai lhe dar para pregar o evangelho, para que as almas se convertam ao Senhor. Entendi, pastor. Pastor, em que ano que o pastor foi ordenado pastor? Eu fui ordenado ao ministério pastoral em 1998, mas já estava exercendo a direção da igreja desde 95. Pastor, sabemos que foi uma caminhada difícil, não é verdade? Muito difícil. Mas existe uma música que marcou muito essa caminhada. Vamos ouvir agora? Só um momento. Já estão fechadas e não há uma saída para você. Uma voz tão mansa, doce, suave diz assim: meu filho, sou tua saída. É o fim da história e quer levar ao desespero o seu coração. Ele mais permitirá que um filho teu será
essa música ela marcou um momento muito forte na minha vida, onde realmente eu me vi assim, né? Onde essa música dizia: não ceda, confia, porque essa história não vai terminar assim. E foi aonde eu me agarrei com Deus. Muitas das vezes, como o pastor mesmo disse, para poupar nossas esposas, eu por muitas noites, dias repetidos, eu subia para a laje da casa onde eu vivia, e ali eu chorava, olhava para o céu e perguntava a Deus por que eu estava passando por tudo aquilo, mas sempre confiando. E Deus é fiel. Deus é fiel. Amém, pastor. Em 93, o Senhor recebeu uma palavra que viria para os Estados Unidos, mas não podia contar a ninguém. Foi isso mesmo? Foi verdade. Eu recebi uma palavra de uma serva de Deus, uma mulher muito usada pelo Senhor de oração. E eu trabalhei 15 anos na aviação, já havia vindo aos Estados Unidos muitas vezes. Eu cheguei a um ponto de, em um ano, vim aos Estados Unidos 3 vezes com a minha esposa, então eu viajava muito para cá, mas nunca pensei em viver nos Estados Unidos. E um dia essa senhora disse para mim o seguinte: olha, Deus vai lhe fazer cruzar os oceanos, porque lá tem um povo e Deus vai lhe confiar esse povo para que você cuide dele. E muitas das vezes, quando nós recebemos uma palavra de Deus através de uma serva, de um servo de Deus, nós pensamos que aquilo vai se cumprir imediatamente, mas não foi assim. Essa palavra realmente ela se cumpriu, chegou a hora, chegou o momento, eu vim para os Estados Unidos, mas tardaram-se 7 anos, mais ou menos? 8 anos. 8 anos para que isso se cumprisse. Amém. E a palavra se cumpriu em 2001. Sim. O Senhor, sua esposa e seus filhos chegaram nos Estados Unidos. E em 2004, o Senhor veio para Houston e assumiu a Igreja Nova Vida. Sim. Depois de alguns anos, seus filhos retornaram ao Brasil e em 2015 o Senhor e sua esposa também retornaram para resolver questões migratórias. É verdade. E lá permaneceram por 8 meses, confiando no Senhor, como sempre fizeram. É verdade. Muitos disseram que o Senhor não voltaria mais, mas o nosso Deus concedeu a vitória. É verdade. Como foi esse tempo no Brasil, pastor? Isso aí foi interessante porque eu precisava retornar ao Brasil para receber um visto religioso atualizado para poder voltar numa condição diferente. E a advogada que cuidou do processo, ela fez tudo que podia fazer, mas ela não me garantiu nada. Ela disse: olha, o senhor vai, eles poderão lhe dar o visto ou não. Se der, o senhor volta. Se não der, o senhor fica no Brasil. E muitos me aconselharam que eu não fosse, porque eu já estava com a vida aqui estabilizada, a igreja e tudo. Eu disse: não, eu fico atrás de um púlpito pregando a palavra de Deus, onde eu prego para as pessoas confiarem em Deus e colocarem suas vidas na mão de Deus. Eu, como líder, tenho que dar esse exemplo. Se Deus quiser que eu volte, eu vou voltar. Se Ele não quiser, porque Ele vai ter outra coisa preparada para mim. E foi um momento em que nós tivemos que desfazer toda a nossa vida aqui. Nós tínhamos uma casa já paga por 10 anos, própria. A gente vendeu a casa, vendeu os móveis, o que não podia vender a gente deu. E fomos para o Brasil e chegamos lá, fomos na entrevista no consulado e eles disseram: nós vamos recomendar o seu processo e você vai aguardar um tempo, né? E a advogada tinha dito que seria de 2 a 3 meses e foram 8 meses. Mas aí eu fui num culto de oração e numa igreja de um pastor que nunca me viu, nunca me conhecia, eu e minha esposa. E quando chegou no final, nós fomos lá na frente, ele foi orar por mim e por ela. E quando ele foi orar por nós, ele falou assim para mim: ei, casal, vocês não são daqui, né? Vocês vêm de longe. Deus está me mostrando uns papéis aqui, vocês estão envolvidos em alguma coisa que tem uns papéis. Vai ter uma luta sim, mas Deus vai dar vitória, porque o tempo de vocês lá ainda não acabou, vocês vão voltar para lá. E a gente voltou, para a glória de Deus. Em 2016, vocês
voltaram aos Estados Unidos e continuaram firmes crendo na promessa. Enquanto aguardavam o processo do Green Card, nasceram esses 2 netos, Maia e Gael. Que felicidade! Sim, a Maia e o Gael nasceram e nós estávamos aqui, e como a gente estava ainda com o trâmite do processo da residência, a gente não podia sair do país. Não que não pudesse, eles nos deram uma carta de autorização de viagem para sair do país e voltar, mas eu não confiei naquilo, e minha esposa insistia muito querendo ir para conhecer os netos, né? Mas eu disse, não vamos arriscar, vamos aguardar. E o problema foi que nós entramos no processo em 2019, veio a pandemia, e 2 anos o processo ficou parado e a gente não conseguiu resolver. Só depois de 2 anos que saiu a aprovação da nossa residência. Para a glória do Senhor. Toda a igreja continuou orando durante todo esse tempo, crendo que a vitória chegaria, e finalmente em agosto de 2022, glória a Deus, vocês receberam o tão esperado Green Card. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O que o Senhor gostaria de dizer para todos que estão nos assistindo sobre a sua caminhada de fé, perseverança e confiança no Senhor? De tudo que o pastor pregou, de tudo que eu tenho vivido nas minhas experiências com Deus, eu digo que a caminhada cristã não é uma caminhada fácil. E quando você abraça o ministério é um ministério solitário. Eu me lembro de um irmão que pregou o evangelho para mim, ele é pastor também hoje, e ele é meu colega de trabalho na Varg, e ele dizia assim: olha, um dia você vai estar no ministério. Eu nem imaginava em estar em ministério, mas ele disse isso. Você lembra daquelas marcas que o boi recebe e nunca mais sai dele? Eu falei, sim, o ministério vai lhe trazer muitas marcas e você nunca vai esquecer delas. E isso realmente é verdade. O ministério, a gente serve a Deus com alegria, a gente serve a Deus com amor, serve a igreja, mas a gente sofre muito, a nossa família sofre muito também, mas a gente aprende a viver contente em toda e qualquer situação. Eu já tive momentos de ser muito humilhado, mas já tive momentos também de ser honrado. Então Deus me